Bem-vindo ao estudo do Vem Segue-me do dia 7 de julho. Meu nome é Vanderlei. Hoje eu vou compartilhar aqui Alma capítulo 31. O que está acontecendo aqui é que Alma, ele organiza uma missão para ir pregar aos Zoramitas. Os Zoramitas, eles eram dissidentes dos Nefitas, tá bom? Só que eles se afastaram do evangelho, eles apostataram da igreja, eles se afastaram ali daquela cidade de Zaraela também e construíram uma outra cidade, a qual eles deram o nome ali de Antíono. Bom, e nessa cidade tinha um chefe entre eles chamado Zoram. E os nefitas temiam que os zoramitas eles pudessem se associar com os lamanitas, né? E aí quando os lamanitas viessem atacar os nefitas, eles sofreriam ataque por todos os lados ali. Então não era conveniente, né, deixar os zoramitas se associar junto ali com os lamanitas. Então Alma decide fazer missão entre os zoramitas para tentar recuperar eles na fé, né? Na verdade, Alma e os filhos de Mosias, não é esse o único motivo que eles vão pregar lá aos zoramitas. Na verdade, eles não podem suportar a ideia de que uma alma se perdesse a Deus. Então, Alma ele parte ali da terra de Zanaela e leva consigo seus dois filhos, Sibrom, Corianto, leva também Amoleque, Zízero, e leva os três filhos de Mosias, Amon, Arão e Ómner. Ele deixa na terra ali somente para cuidar da igreja o filho de Mosias, Imner, e também o seu filho mais velho, Elamã. E ele parte lá para a cidade de Antíono, entre os Zoramitas, e para seu grande espanto, né, ele chega lá e vê que os Zoramitas eles têm um dia de adoração a Deus, e que eles haviam construído uma sinagoga, e nessa sinagoga havia um púlpito, né? Um púlpito de maneira que uma pessoa só conseguia subir em cima desse púlpito, de maneira que ela ficava acima de todas as outras pessoas, tá bom? Esse púlpito era chamado de Ramiúmpito, né? Na língua dos nefitas ali significava lugar alto, lugar exaltado, né? Então era um lugar de exaltação, mas era algo que os zoramitas exaltavam a si mesmo, tanto na altura, porque eles se subiam e ficavam mais alto do que as outras pessoas, como também na oração que eles proferiam de cima desse púlpito, tá bom? Eles oravam dizendo que eles eram melhores do que os outros, que eles haviam sido escolhidos, né, elegidos por Deus para ser salvos, enquanto as outras pessoas foram escolhidas para ser condenadas pela ira de Deus. Então era essa a maneira que eles oravam. Uma parte da oração deles aqui eu separei, que é no versículo 15. Diz assim, ó. Eles falavam dessa maneira: Santo, Santo Deus, cremos que é Deus e cremos que é santo, e que eras um espírito, e que és um espírito, e que serás um espírito para sempre. Você observou aqui nessa oração, né? Embora ele esteja falando de Deus, né, orando a Deus, eles estão se referindo a Satanás, porque eles estão falando o seguinte: cremos que é um espírito, que foi um espírito, cremos que é um espírito e que serás um espírito para sempre. Quem que vai ser um espírito para sempre, que não vai ter um corpo, né? É apenas Satanás. Então, embora eles estivessem orando a Deus, eles estavam se referindo a Satanás. E quando Alma viu, né, esse tipo de adoração, né, ele ficou muito... nossa, doeu muito nele aquele, né? Então ele reuniu com os outros missionários para começar ali a pregação entre os zoramitas, para tentar recuperar eles na verdadeira fé do Evangelho de Jesus Cristo. Então a alma vai e faz oração entre eles, né, para abençoar todos eles, e aí começa a pregação. Então começa aqui, ó, no versículo 37 e o 38, diz assim, ó: E depois disso separaram-se um dos outros, não pensando no que iriam comer ou no que iriam beber, nem no que iriam vestir. E o Senhor proveu-os de tudo, para que não tivessem fome nem sede. Sim, e deu-lhes força para que não padecesse qualquer espécie de aflição, que não pudesse ser sobrepujada pela alegria em Cristo. Ora, isso aconteceu por causa da oração de Alma, e isso porque havia orado com fé. Então podemos ver que os missionários, né, o Senhor proveu ali entre os oramitas para ele comida, água, né? Eles não padeceram fome e sede, né? E as aflições que eles passaram, essas aflições, como é mencionado aqui, eram sobrepujadas pela alegria em Cristo, né? Então Cristo confortava ali, ajudava eles.
Então eu quero comparar esse versículo, né? Porque o Senhor ele cuida dos missionários, ele ajuda ali, né? Eu mesmo fiz missão e tinha vezes que o almoço caía, às vezes não tinha almoço, mas mesmo assim eu nunca me senti desamparado por Deus, né? Ele dava força ali, de alguma maneira provia o alimento e eu tô aqui, né? Então o que acontece? Deus ele cuida da gente, ele nos ajuda, tá bom? Ele cuida dos seus filhos. Então eu queria comparar esse versículo aqui, voltando um capítulo, o capítulo 30, que é chamado aqui um homem para pregar uma doutrina falsa, né? Ele é um anticristo, né? O diabo aparece a ele na forma de um anjo e ensina coisas carnais e isso agrada a ele, né? Então ele começa a ensinar isso ao povo. Então o Curior ele começa a ensinar essa falsa doutrina entre o povo ali. E no final, né, é como se ele fosse um missionário de Satanás, né, pregando essa doutrina falsa. E no final, o que acontece? Ele é amaldiçoado pelo que ele faz, né? Ele é amaldiçoado e ele perde a voz, ele não consegue mais falar. E o que acontece? Ele vai parar nessa cidade aqui que está os missionários, né? Não foi na mesma época aqui, porque foi um capítulo antes, mas ele chegou lá nessa cidade e ele ficava mendigando comida, né? Em uma casa, em outra, pedindo comida ali. E os oramitas, né? Acabou atropelando ele ali, ele foi morto, pisoteado, né? E aí, ao que diz aqui o versículo, né? Capítulo 30, versículos 59 e 60. Diz assim, ó. E aconteceu que, ao andar no meio de um povo, sim, um povo que se havia separado dos nefitas e tomado o nome de zoramitas, sendo guiados por um homem cujo nome era Zorã. E ao andar no meio deles, eis que foi atropelado e pisoteado até a morte. E o versículo 60. E assim vemos que o fim daqueles que perverte o caminho do Senhor. E assim vemos que também o diabo não amparará seus filhos no último dia, mas arrasta-os rapidamente para o inferno. Então podemos ver a diferença entre os missionários do Senhor e os missionários, né, de Satanás, que fazem o trabalho de Satanás. Que o Satanás ele não vai amparar os seus filhos no último dia. Pelo contrário, vai arrastá-los rapidamente ali para o inferno, né? Deixou passar fome, deixou passar tudo ali. Morreu do jeito que ele gostava, morreu na iniquidade, né? Nas coisas erradas que ele fazia. Então, tem essa diferença aqui. Também comparando ao Evangelho de Jesus Cristo, aqui fala aqui, né, nessa parte do versículo 60, que Satanás arrasta-o rapidamente para o inferno. Deus ele já não faz isso, né? Ele convida. Você já viu alguma escritura dizendo que ele arrasta a gente para o céu? Não, ele concede que nós possamos escolher, né, viver o Evangelho e assim poder voltar a viver com ele. Bom, então só um comentário que eu gosto aqui bastante, nesse versículo 60 aqui, quem está falando é Mormon, né? Então, o Mormon, esse profeta, ele está fazendo um resumo ali dessas escrituras, e eu amo muito o livro de Mormon por isso, porque ele está fazendo um resumo de outro profeta, e aí muitas vezes em alguns versículos aqui, ele coloca a sua análise, que nem esse versículo 61 aqui, é Mormon colocando uma análise da história que ele está compartilhando, que outro profeta já havia compartilhado ali, escrito, no caso Alma, né? Então isso enriquece muito o livro de Mormon, nos ajuda muito, né? Um profeta explicando o que o outro profeta estava falando, colocando a sua análise. Isso torna o livro de Mormon muito rico de compreensão para nós entendermos, tá bom? Então eu só quero compartilhar essa mensagem dizendo que o Pai Celestial ele cuida dos seus filhos, ele sabe das nossas aflições e não diz aqui, né, que nós não teremos aflições, diz que a nossa aflição vai ser superada pela alegria, né, de Cristo, né, por causa que nós somos do Evangelho, ele vai nos dar força. Então eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo, amém.